O tema da nossa mini aula hoje, né, é overreaching e overtraining. Alguém já ouviu falar aqui sobre essas duas nomenclaturas? Só na overtraining, né? É o mais comum. Bom, o treinamento, a parte mais importante do treinamento é a questão do princípio da sobrecarga. Então, como vocês já devem ter escutado falar alguma vez, para a gente ter uma evolução, a gente primeiro tem um estresse fisiológico, que é o treino, seja ele de musculação, seja ele na corrida, seja ele qualquer um que for. Então, toda vez que a gente faz um treino, a gente gera uma fadiga, a gente gera um cansaço. E isso faz com que a gente tenha uma queda de rendimento. Só que, normalmente, com o descanso apropriado, a alimentação apropriada, a gente tem uma supercompensação, ou seja, a gente volta um pouco mais forte do que quando a gente deu aquele estímulo inicial. Mesma coisa em qualquer setor. Só que, quando isso começa a ser preocupante, e aí é onde entra o overreaching e o overtraining. O overreach ele tem duas partes, ele tem o funcional, que é isso que eu acabei de falar para vocês. Todo treino tem um estresse. Todo treino ele quebra o equilíbrio da gente fisiológico e promove essa adaptação positiva. Isso a gente chama de overreach funcional. É o que a gente busca todo treino. Estresse, recuperação, supercompensação. Só que se a gente errar a medida, não somente do treino, mas também de questões de recuperação, a gente entra no overreach não funcional. Como é esse overreach não funcional? A gente faz o treino, gera um estresse, e aí o atleta por algum motivo não consegue dormir bem, ele não consegue se alimentar bem, se hidratar bem, então tudo isso retarda a recuperação. Então a recuperação que era para ser rápida ali em 24 horas, 48 a depender do estímulo, termina que ele tem um pouco mais, 48, 72 e prolongue devido a essa falta de estímulos de recuperação. Um dia não tem problema, o problema é fazer isso semana após semana, né? Então todo treino que você faz, você dorme mal, você se alimenta mal, você não se hidrata bem. Então isso faz com que comece a gerar uma sobrecarga. E aí quais são os primeiros sintomas que vocês devem prestar atenção para notar que algo está errado? Primeira de todas, falta de motivação para treinar. Então quando você acorda ali, rapaz, estou com uma certa indisposição, não quero fazer aquilo que geralmente lhe dá prazer. Então muita gente aqui levanta de 4 da manhã porque vocês gostam de correr. Porque ninguém vai levantar de 4 da manhã para correr se for uma atividade que você não gosta. Então a primeira coisa é você evitar aquela atividade que você tem prazer. A segunda delas é ficar um pouco irritado durante o dia. Então durante o dia, em pequenas coisas do dia a dia, vocês se mostram um pouco irritado, um pouco mais sem paciência para nada. Outro fator também, frequência cardíaca para quem usa relógio de forma contínua. Perceber alterações grandes durante o dia. Então a minha frequência cardíaca de repouso, sem fazer nada, é 50. Do nada ela está dando 70, 80, eu sentado na frente assistindo Netflix. Então essas alterações de frequência cardíaca também indicam que tem algo errado ali, um estresse fisiológico. E aí, isso é o overreaching. Overreaching ainda é bom porque quando a gente percebe esses sinais, a gente dá algum descanso mais curto, 2, 3, 4 dias a depender da situação, e o atleta consegue recuperar tudo e voltar ao zero. O problema é quando isso é recorrente, o atleta não percebe, não presta atenção nos sintomas e ele continua treinando, se alimentando mal, dormindo mal, fazendo esse ciclo. Aí a gente entra na zona mais perigosa, que se chama overtraining. Overtraining nada mais é do que excesso de treinamento, excesso de sobrecarga, que isso também não está somente direcionada ao quanto eu treino, mas à falta de recuperação que eu acabei de citar para vocês. Então, quais são os efeitos deletérios, quais são os efeitos ruins do overtraining? A gente volta para aquele lá. Então, frequência cardíaca de repouso alterada, sistema nervoso autônomo também comprometido, ou seja, você sente um pouco mais lento. Atividades que você fazia no dia a dia com uma certa agilidade, você tem uma certa dificuldade de pensar, de raciocinar. A irritabilidade, insônia, deito para dormir, não consigo dormir, fico virando de um lado para o outro, não consigo. Ou então, até durmo, mas quando acordo, eu acordo cansado, 10 vezes mais cansado. Vou correr, eu vou fazer uma academia, alguma coisa, eu sinto peso nas pernas, sinto peso nos músculos, cansaço, fadiga excessiva. Então esses sintomas relacionados a alguns outros também faz com que a gente ligue o sinal de alerta para o overtraining. E por que o overtraining é tão ruim, é tão difícil entrar nele? Porque quando a gente está em overtraining, a gente leva meses. O que no overreaching a gente leva 2, 3 dias, talvez uma semana, no overtraining a gente vai levar 2, 3, 4, 5 meses para poder recuperar. Então são meses sem treinamento, são meses que a gente vai ter que aumentar a questão do sono, hidratação
e o treino vai ficar um pouco mais de lado. Então, quando começarem a sentir esses sintomas, observem não somente o treino, mas principalmente como está a rotina de vocês. Porque a gente sabe, né? A gente treina aqui, mas a gente precisa de descansar, a gente precisa se hidratar bem, a gente precisa ter uma alimentação adequada também. Então a falta de uma ingestão, por exemplo, esse início de temporada muita gente quer perder peso para poder correr mais leve. Então fazem dietas muito restritivas. Isso também interfere na recuperação, porque você não vai estar dando o que o seu corpo precisa para poder se recuperar. E o acúmulo disso, treino após treino, semana após semana, vai potencializando essa questão do overreaching e overtraining. Só para a gente ficar claro, overreaching, quando vocês tiverem alguns sinais, sintomas de perna pesada, frequência cardíaca mais elevada, uma certa irritabilidade no dia que vocês não têm normalmente, liguem um alerta, falem com o seu treinador para ajustar a carga e também para junto com ele tentar entender o que é que está acontecendo, se é falta de sono, analisar um pouco a semana de vocês, se é a questão da hidratação, se está faltando alguma coisa, para que possa evitar e não deixar evoluir para um overtraining, tá? Principalmente overtraining é bem comum em quem está começando agora ciclo de meia maratona, porque se você tiver uma rotina inadequada, o aumento de volume vai gerar mais sobrecarga e vai potencializar todas as outras coisas que você não tem feito corretamente, certo? Então, fiquem atentos a isso, esses sinais de alerta que vocês podem ter. Espero que não tenham, mas pode acontecer devido a não somente a questão do treino, mas os aspectos de vida que a gente tem hoje. Combinado?